Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos dar continuidade ao nosso desafio do Evangelho no Lar. E para isso eu gostaria de pedir para vocês para que levassem o nosso pensamento a Deus, sintonizassem com o nosso Mestre Jesus, com o nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual, pedindo, Senhor, que ilumine os nossos lares, ilumine as nossas famílias, que ilumine também os nossos pensamentos, nos dando sabedoria e discernimento para todas as situações que passamos no dia a dia. Para dar abertura, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que consigamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então, o Evangelho dessa noite foi escolhido o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Bom, meus irmãos, refletindo sobre o Evangelho dos bem-aventurados os aflitos, nós podemos pensar em quantas são as aflições que nos acometem no dia a dia, que elas vêm e batem na nossa porta, né? Às vezes para nos tirar da nossa zona de conforto. Cada um de nós sabe, né? Tem consciência dos males que nos acometem, assim também como das nossas limitações. Não somos perfeitos, ainda temos uma caminhada bastante longa, se formos pensar, para atingir esse objetivo da perfeição. Mas temos dentro de nós a consciência que temos o Cristo como exemplo. Exemplo de perfeição, exemplo de doação, de amor ao próximo, exemplo de coragem, de superação, que foi ele, né, que nenhum crime cometeu e ainda assim teve que carregar uma cruz. Diante de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, ele ainda se pôs a orar pelos nossos irmãos, por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Assim somos nós também no nosso dia a dia. Às vezes nós não sabemos como agir diante de uma situação,
diante de um problema, quando a gente está no meio de um furacão, a gente não consegue enxergar um caminho, enxergar uma luz. Mas esse furacão, ele passa. Os problemas passam. Cabe a nós sabermos o que fazer depois que tudo passa. Reclamar? Chorar? Ou se superar? É fácil a gente reclamar de tudo. Reclamar das situações e esperar que as coisas se modifiquem por outras pessoas. Mas nos colocar à prova, sair da inércia e buscar um caminho, às vezes é mais difícil. Porque a gente não quer mudar, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, à nossa vontade. A gente não consegue entender que existe uma vontade superior. Que as coisas estão ali tudo não para um castigo. Nós não viemos para esse mundo para sermos castigados. Viemos para cá para aprender, para superar as nossas deficiências e assim podemos atingir um degrau cada vez mais em busca da perfeição, em busca desse aprimoramento moral e espiritual. Então, quando Cristo aqui nos fala desses bem-aventurados os que choram, os que são sequiosos de justiça, não significa dizer literalmente que são pessoas que sofrem, mas sim são aqueles que têm a consciência de que as coisas precisam se modificar, de que querem um algo a mais nesse mundo, né? Assim como no livro A Boa Nova, né, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, existe uma passagem no capítulo 8 que fala do bom ânimo, quando Jesus conversa com Bartolomeu, e Bartolomeu ele está bastante triste depois de conhecer a Boa Nova, depois de conhecer a vida futura e ver quantas pessoas ainda vão sofrer por causa dos seus desenganos no mundo. E aí Jesus dá a palavra de coragem para Bartolomeu, né? Ele diz o seguinte: a nossa doutrina é a do Evangelho, ou a da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? E aí ele completa assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Se nós pensarmos nisso, nós vamos ver que nós temos muito mais bênçãos na nossa vida do que aflições. E devemos ser gratos quando Deus coloca na nossa vida algo para nos provar. Porque Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Basta que nós saibamos
sair da inércia e procurar nos melhorarmos a cada dia e buscar essa reforma íntima dentro de nós. E aí ele fala também no Evangelho: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Jesus aqui ele não está falando, condenando a riqueza. Afinal, se uma pessoa trabalhou de forma honesta e enriqueceu de forma honesta, sem humilhar o próximo, sem passar por cima de ninguém, ele é merecedor daquilo. Ele merece ter aquela vida de um certo conforto. Porém, o que Jesus fala daqui é quando a gente tem o recurso, quando a gente tem o tempo disponível para ajudar, para fazer o bem e não fazemos. É isso que ele fala dos ricos. Né? Ricos é aquele que diz que ele tem abundância de poder se doar e não o faz. Quando vê uma mão estendida pedindo ajuda, simplesmente ignora. Esses vão chorar depois, porque tiveram uma oportunidade de fazer o bem e não fizeram. Né? Então tudo cabe dentro da gente, a questão do trabalho. Nos trabalharmos, nos motivarmos todos os dias, buscando um melhoramento pessoal e o bem que eu posso fazer para o meu próximo. Ter esse sentimento de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. E ainda assim, aqui no nosso livro dos Espíritos, né, Kardec, ele faz uma pergunta aos Espíritos, a questão 943, que vai falar do desgosto da vida. Ele pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E aí os espíritos eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. Esse é um resumo do que eu estou tentando falar, que eu estou tentando me expressar para vocês. Quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, é isso que Jesus fala dos ricos. Depois nós vamos colher os frutos. Que frutos eu estou semeando? Se nós colocamos as nossas aptidões à prova, se eu tenho o tempo hábil ou se eu tenho recursos para fazer o bem, vai lá e faz. Que as aflições vão ser mais fáceis de superar nessa vida. Enfim, meus irmãos, aflições todos nós temos, todos teremos. Cabe a nós sabermos como agir, como nos motivarmos na nossa caminhada. E nesse momento eu lembro de um pensamento de um dos espíritos que habitou esse planeta e que ele é muito citado dentro da doutrina espírita, que se trata de Santo Agostinho. Esse é um pensamento que eu gravo comigo em quase todas as minhas situações. Ele diz o seguinte: ore não por um fardo mais leve, e sim por um ombro mais forte,
Nesse momento ele nos ensina a saber orar e a saber pedir. Diante de uma aflição, é fácil pedir para Deus que nos tire essa aflição, como num passe de mágicas. Mas será que é isso mesmo que nós precisamos? Que tudo passe com um passe de mágicas? Ou é Deus que está nos colocando ali, meu irmão, tu és capaz, tu és mais forte. Vamos nos motivar, vamos nos buscar, vamos nos conhecer e nos transformar para transformar o nosso mundo ao redor. Bom, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para a noite de hoje. Eu peço desculpas pelo nervosismo, né, mas ele é natural, enfim. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês e que possamos continuar os nossos estudos, nos aprofundando. E lanço aqui o próximo desafio. O próximo desafiada será a minha amiga Vera Lúcia Begnini, que é uma grande amiga. Enfim, e vamos todos então agora fazer o encerramento dessa noite, né, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que consigamos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite.